Interessado nas novidades da Realme que chegaram recentemente ao mercado nacional? O modelo mais avançado da marca é o 7 Pro, que o Tudo Celular já fez uma análise completa. Agora temos aqui o Realme 7. Os dois possuem design similar, mas este aqui troca o hardware da Qualcomm por MediaTek. Deixa a tela AMOLED de lado e traz painel LCD de 90 Hz, além de bateria maior. Tudo isso por R$ 500 a menos. Será que este entrega um melhor custo-benefício? Vamos descobrir. O Realme 7 Pro tem corpo de plástico com acabamento fosco, e este é o mesmo caso do Realme 7. O design é parecido, com uma faixa que corta o módulo de câmera e gera um efeito holográfico de 2 tons. O modelo pode ser encontrado nas cores branca ou azul. O modelo mais barato é maior, mais espesso e pesado do que a variante Pro. Isso acontece porque aqui temos uma tela maior e bateria mais generosa. Porém, os dois oferecem a mesma boa pegada com a leve curvatura na traseira, enquanto a parte frontal é totalmente plana e traz proteção Gorilla Glass 3. Por mais que o acabamento fosco evite que o celular escorregue da mão, a Realme ainda manda uma capinha de proteção na caixa. Ao contrário da variante Pro, que possui leve proteção contra a água, o que garante que o aparelho sobreviva a uma chuva leve, o Realme 7 não possui qualquer tipo de proteção, então é bom ter mais cuidado. O Realme 7 vem completo em termos de conectividade, com direito a slot para 2 cartões SIM e microSD, entrada para fone de ouvido na parte inferior, Wi-Fi de 5 GHz e NFC. A diferença para o Pro está apenas na posição do leitor biométrico, que ao invés de ficar integrado à tela, está localizado no botão de energia na lateral direita. Ele reconhece rapidamente sua digital quando você acerta a posição do sensor. O furo para a câmera de selfies é um pouco maior por conta da tela ser LCD e não AMOLED como no outro. O painel de 90 Hz entrega bom nível de brilho e contraste alto, até mais do que rivais da Xiaomi e Motorola, o que garante pretos mais profundos e cores vibrantes. O nível de brilho mínimo é tão baixo quanto o de algumas telas AMOLED, tornando o Realme 7 um bom celular para usar no escuro sem agredir os olhos. É possível travar a tela em 60 ou 90 Hz. Também há um modo automático que regula a velocidade a depender da demanda. Isso ajuda a ter ótima fluidez quando necessário, sem sacrificar a bateria. Um ponto negativo está na ausência de suporte HDR, que já é comum em intermediários rivais. O que decepciona é a Realme ter cortado o som estéreo nesse modelo. O Pro possui 2 saídas de som, mas neste há apenas um alto-falante ao lado da porta USB. Pelo menos a potência sonora está na média do segmento, e a qualidade sonora não chega a ser ruim. O áudio é desbalanceado e tende muito para os agudos, mas não sofre muita distorção. Alguns podem até achar que o hardware da MediaTek é inferior, mas em nossos testes vimos o Helio G95 até superar o Snapdragon 720G da variante Pro por uma pequena margem. No teste de velocidade focado no multitarefas, tivemos um melhor tempo de resposta na abertura de aplicativos e jogos. O mesmo aconteceu com benchmarks, com pontuações um pouco acima do Realme 7 Pro, como no caso do Antutu. É uma diferença pequena e podemos até declarar que os dois entregam desempenho similar. Isso é ótimo, pois você não levará para casa um celular mais lento ao decidir pelo mais barato. Por ter uma tela de 90 Hz, você pode esperar que o Realme 7 seja um verdadeiro smartphone gamer. Bem, a GPU Mali G76, com 4 núcleos gráficos, não é tão poderosa assim para empurrar 90 FPS na resolução Full HD. Em vários jogos que testamos, vimos que o Realme 7 até sofre para segurar 60 FPS. No PUBG, terá pouco acima de 30 FPS na qualidade HD alta, sendo possível ter 60 FPS na qualidade baixa. No Asphalt 9 vimos pequenos congelamentos, algo que vem acontecendo em celulares com hardware da MediaTek. De qualquer forma, é um bom celular para jogar e que apresenta boa fluidez no geral. O Realme 7 tem 500 mAh a mais de bateria e mesmo com sua tela de 90 Hz ainda é capaz de entregar maior autonomia que a variante Pro. Ele fica entre os melhores e tem carga suficiente para render 2 dias em uso mais leve. Mesmo que você jogue e assista muitos vídeos, será difícil fazer uma segunda carga no mesmo dia. O carregador não é o mesmo de 65 watts do Realme 7 Pro, mas ainda assim faz com que o Realme 7 passe pouco tempo na tomada. Para ir de 0 a 100% terá que esperar pouco mais de 1 hora. Uma carga rápida de 15 minutos recupera 1/3 da bateria, e com apenas meia hora de carga você terá bateria para usar o dia inteiro. O Realme 7 sai da caixa com Android 10 e interface Realme UI. A aparência é agradável e com poucas modificações. É possível alterar os ícones e escurecer a interface com um tema escuro.
Só não espere ver algum ganho de bateria, já que a tela não é AMOLED como no Realme 7 Pro. Apesar da Realme seguir um caminho próximo da Motorola quando o assunto é modificações do sistema, a chinesa deixa alguns aplicativos do Google de lado e oferece os seus próprios, como Galeria, Music Player, reprodutor de vídeos e discador. O importante é que a Realme UI flui bem e mostra que a empresa se preocupa com otimização, enquanto a Xiaomi não parece se importar com a MIUI, que vem sofrendo bastante com gerenciamento de RAM precário em vários intermediários. O Realme 7 pode ser encontrado em duas configurações de câmera. O global traz sensor máximo de 48 megapixels, enquanto o modelo lançado no Brasil é o mesmo do mercado asiático e compartilha do sensor de 64 megapixels da variante Pro. Será que isso quer dizer que temos a mesma qualidade das fotos da versão mais cara? Na teoria sim, mas na prática vemos que o hardware da MediaTek tem um pós-processamento mais precário e assim perdemos alguns detalhes nas fotos. Enquanto na variante Pro temos fotos mais nítidas ao fotografar na resolução máxima, no Realme 7 acontece o contrário, porque o Helio G95 é fraco para lidar com tantos pixels. As fotos registradas pelo Realme 7 estão longe de serem ruins, mas falta nitidez, vivacidade nas cores e detalhes no que está distante. Aqui vemos que ele entrega qualidade de modelos bem mais baratos da concorrência. O maior problema fica ao fotografar em locais escuros. Os ruídos tomam conta das fotos, e isso fica ainda mais agravado com a Ultra Wide. A câmera com lente mais ampla até registra boas fotos de dia, mas será quase inútil à noite. Pelo menos há um modo noturno que ajuda a salvar as fotos em locais em que haja uma fonte de luz por perto. A câmera macro é a mesma do modelo Pro e também entrega fotos razoáveis. Por ter apenas 2 megapixels, não espere por imagens nítidas e o foco fixo não ajuda a chegar muito perto sem ter fotos borradas. É apenas um extra que será pouco usado. A quarta câmera tem a promessa de melhorar o contraste com o modo retrato, mas na prática só ajuda a desfocar o fundo das fotos. O resultado é apenas decente e nem sempre a separação entre planos é completa. A frontal registra boas selfies, seja em locais iluminados ou até mais escuros. Um detalhe curioso é que, ao usar o modo retrato, a resolução cai para apenas 4 megapixels, mas ainda é suficiente para termos boas selfies. O Realme 7 captura vídeos com boa qualidade e tem foco ágil em todas as resoluções. Já a estabilização eletrônica não funciona tão bem em 4K e Full HD a 60 fps. A Ultra Wide registra bons vídeos de dia, porém à noite sofre com um tom avermelhado estranho, além de muitos ruídos. O som não é abafado como o modelo Pro, por ter um controle de redução de ruídos menos agressivo. Vale a pena economizar ou é melhor investir mais na variante Pro? O Realme 7 se destaca pela tela de 90 Hz, mas são poucos os jogos que tiram proveito disso. Pelo menos terá maior fluidez ao navegar. A bateria dura um pouco mais, mas demora mais para recarregar. O desempenho no geral é similar entre os dois aparelhos, porém o Realme 7 Pro tem melhores câmeras. Ele entrega o mesmo nível de desempenho do Moto G 5G e supera o Galaxy M31 e Poco X3 em uso com vários aplicativos. Em bateria pode até perder para os rivais da Motorola e Samsung, mas recarrega bem mais rápido. Já em câmeras, terá melhores fotos com os aparelhos da concorrência. O Realme 7 é um bom celular que acabou sendo sabotado pelo hardware da MediaTek. O Helio G95 apresenta congelamentos em alguns jogos, apesar da experiência geral ser boa, e além de ter câmera limitada por falta de um pós-processamento mais eficiente. Ele é rápido, a bateria dura bem e não passa muito tempo na tomada, sem falar da tela de 90 Hz para maior fluidez. O Realme 7 chegou ao mercado nacional por R$ 2.500, o que é até um preço decente considerando que o Poco X3 chegou oficialmente por aqui por R$ 3.000. Vale comprar agora? Recomendamos buscar por um preço um pouco mais baixo. É um celular bacana com preço salgado atualmente. Quando você encontrar ele por aí custando cerca de R$ 2.000, será uma compra interessante. E para acompanhar as melhores ofertas para este modelo e todos os outros citados nesta análise, basta clicar nos links aí abaixo. E como sempre, queremos saber sua opinião sobre a chegada da Realme ao mercado brasileiro. Você acha que foi com o pé direito? Comenta aí. Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.